bom dia a todos. Uma questão que eu vou comentar aqui, a questão de parar de errar. Eu começo perguntando qual é o foco dessa crise que nós estamos passando. O foco está muito claro, é falta de água. Então eu vejo propostas mirabolantes que surgem, não sei da onde, no dia seguinte estão no jornal. Nós fizemos um workshop no ano passado, o professor Gil, inclusive, participou, procurando uma alternativa para a crise hídrica. E saímos, não era apenas a Unicamp, tinha Exalc, Embrapa, IAC, pessoal do primeiro time. Saímos com uma proposta. Então, por que essa proposta não consegue caminhar? Uma proposta mirabolante, vamos tirar a água do sal da água do mar. Está lá no primeiro folha do jornal do Domingo Bonde. Essa própria doutora, tem água em Igarapá, a água por fora no período de estiagem. No período das chuvas não há um grave problema. Eles não têm água, então são liberados 830 milhões para uma coisa que não vai funcionar. A Cobrap fez uma proposta inaceitável em cima de um trabalho de 5 anos, 2008 a 2013. O que ela me apresenta como solução para a mega metrópole paulista não falta água em 2035? Vamos construir mais barragens. Apenas barragens. Você sabe o que é gestão correta de recursos hídricos? É uma coisa complexa, multidisciplinar. Como é que a Cobrap pode me falar isso? E aí entra um outro item preocupante, a falta de capacitação. Como é que não houve ninguém que trabalha com a coisa de água para fazer um filtro nessa proposta? Essa proposta está submetida aí. O governador já está liberando dinheiro para se apropriar 2 barragens. Eu tenho 9 mais problemas e impactos e barragens não são uma solução. A gente já vai apresentar os mais. Como é que está o sistema Cantareira hoje? Ela funciona, o sistema Cantareira? Apenas barragens não funcionam. Eu sou totalmente a favor de capacitação, educação ambiental, saneamento, uso, reuso, mas a proposta que eu não ouço, que é a mais importante, que deveria atender o foco dessa crise, ter uma proposta para aumentar a quantidade de água disponível, aumentar a vazão dos nossos rios. Nós temos uma rede hídrica espetacular. Ela perdeu a vazão. Por que ela perdeu a vazão? Porque as áreas rurais, das microbacias prioritárias na produção e conservação de água estão degradadas. Então, se a gente recuperar essas áreas rurais, eu fiz um coeficiente de recuperação de vazão perdida. Não estou falando de vazão atual, vazão perdida. Se a gente recuperar 20% da vazão perdida, eu tenho um acréscimo de um índice de 1,37. Ou seja, o Rio Jaguari, por exemplo, no Q710, que é um índice de medição que deve ser relevado no período de estiagem, é 10 metros cúbicos, ele passaria para 13,7. Se você recuperar 30%, ele passaria para 1,55, ele passaria para 15,5. O cenário para recuperação é fantástico, as áreas estão altamente degradadas e a perda da rede hídrica é enorme. Então nós vamos ter respostas boas em cima de 2 coisas que estão totalmente degradadas. Se tivesse uma bacia ótima, eu não vou conseguir levar isso. Nós estamos degradados, nós temos um alto escoamento, estamos vendo a nossa água indo para a Argentina. As águas das chuvas deveriam se infiltrar nos locais onde elas caem, pelo menos 70% ou 80%, se estivessem bem conservadas. Então nós estamos fazendo, porque nós continuamos errando. A gestão, eu concordo plenamente ali com o colega. Quem foi o culpado? Essa é a pergunta, quem foi o culpado, eu acho que ela merece. Eu participei de um curso da Defensoria, da Procuradoria Senado 15 dias atrás. Surgiu essa pergunta: a crise surgiu por falha na função regular? Surgiu sim. A gestão do Comitê de Bacias PCJ menosprezou a questão de quantidade de água. Eu não sou contra tratamento de esgoto, acabei de falar, isso tem que ser perene sempre. Mas eles falavam, nós não temos hoje falta de água, problema com falta de água. O problema de falta de água não é prioridade do comitê. Eu ouvi isso lá do GT Planejamento, onde se decidiram as coisas. Eu vi isso por várias pessoas. Então, eles foram alertados. Eu fui considerado uma pessoa não grata no comitê. Não falaram isso pessoalmente para mim. Fiquei sabendo
todas as pessoas que estavam lá. Então, eles foram alertados, sim, trabalho com água tem que ser preventivo. Se a água acabar, quando a água acaba, você não pode começar o trabalho.